Ih! Ó o pneu saindo, velho. A Tree Racing acabou de lançar o mais novo chassi de drift da fabricante, que é o Sakura D6. E eu tenho aqui hoje o privilégio de testar ambos os dois chassis que lançaram. Na verdade é um chassi, só que eles têm algumas diferenças. Esse aqui é o Sakura D6 Sport, versão de fibra de vidro. Ele tem um material básico, é a versão mais barata. E temos aqui também o chassi Sakura D6 Carbon Graphite. E ele vem com esse chassi diferenciado aqui. É um material diferente e ele tá bem interessante. E nesse vídeo eu vou descobrir com vocês se esse chassi vale a pena, se é uma boa opção para quem tá iniciando no hobby, já que ele tem um preço relativamente baixo comparado a outros chassis de drift do mercado. Então, antes de tudo, eu quero dizer para vocês que a Tree Racing, que é a fabricante do chassi, me mandou ambos os chassis e mais algumas peças aqui de upgrade pra gente usar. Então eu recebi aí em parceria com eles, eu não paguei nada pelos chassis, eu paguei só o imposto de importação, mas é importante eu dizer pra vocês que eles não me proibiram de falar nada negativo sobre o carrinho, não me pediram pra falar nada positivo sobre ele, só me mandaram pra eu fazer o review mesmo. E sinceramente, manos, é uma parada que eu queria há muito tempo, ter a oportunidade de testar um chassi lançamento, e é muito da hora que seja da Tree Racing, que é um chassi que eu já tenho, inclusive o chassi que eu tenho é o Sakura D5, vamos comparar com ele também pra gente ver como que é. E esse aqui, galera, é meu Sakura D5, ele é um chassi decente, só que é necessário fazer vários upgrades nele, conforme a gente vai usando. Não é a melhor build possível, mas eu montei uma paradinha legal. Eu tô sem giroscópio no momento. O fato é que ele é um chassi decente, muito interessante, e por muito tempo eu achei que ele é o melhor chassi pra quem tá começando. E pra efeito de comparação, primeiro a gente vai andar com o Sakura D5 pra depois a gente saber a diferença entre ele e o Sakura D6. Bom, esse aqui é o D5, galera. Ele tá com um setup muito bom, só que ele tá sem giroscópio, mas vamos testar ele aqui na pista só pra gente ter uma comparação aí quando a gente for andar com o D6. Então bora lá então, vamos andar com ele e vamos fazer o bichinho rodar aqui na pista. É mais a ideia de mostrar o desempenho dele pra vocês. Enfim, ele anda legal, é um bom chassi, mas a gente vai comparar com o D6 agora, bora lá. E o que eu vou fazer, galera, é montar primeiro o Sakura D6 normal. Eu vou deixar essa versão aqui para outro vídeo, eu vou montar essa daqui para mostrar para vocês nesse vídeo aqui. E aqui a gente tem a caixa. No cover a gente pode ver que ele tem aqui 3 modos de posicionamento do motor. Então a gente pode colocar o motor atrás, no meio e em cima, um pouco para trás do diferencial e no meio para frente do diferencial. Essas posições de motor fazem uma diferença muito interessante na distribuição de peso do carro. E aqui a gente tem uma pequena demonstração das peças atualizadas que tem nesse modelo. Inclusive tem disco de freio, mano, que da hora. Não que sejam funcionais, são mais pra estética, né? E galera, pra vocês que querem ver a montagem completa desse chassi, uma parada mais detalhada, eu vou postar um vídeo dedicado nos próximos dias aqui no canal. É um vídeo dedicado só disso, só da montagem, mas pra esse vídeo aqui ficar dinâmico, eu vou dar uma resumida na montagem e passar citando os pontos que eu mais achei interessantes, beleza? E o primeiro ponto é o diferencial. Eu achei um pouco negativo, já que as versões anteriores, o D5 no caso, ele tem um diferencial com engrenagens de metal. Essa versão, o Sakura D6, ele tem engrenagens de plástico, mano. E sinceramente, eu achei meio paia, até porque engrenagens de metal, na minha opinião, são bem melhores e mais resistentes. Só que depois de montar eu percebi que elas funcionam bem, eu só não sei quanta pressão, quanta força elas vão aguentar. E isso é uma parada que só o tempo vai dizer. Ainda falando do diferencial, agora ele tem um sistema de correia, se assemelha muito ao sistema do Sakura D4. Eu gosto, eu acho muito bom, mas também existem outras duas opções, são Bevel Gear e Idle Gear. Elas são opcionais, vocês podem adquirir esse conjunto de conversão lá no site da Tree Racing. O segundo ponto que eu achei interessante foi a bandeja de suspensão. Ela tem sido um ponto um tanto quanto controverso lá fora. A galera que montou achou um pouco problemática essas bandejas porque ela acaba tendo uma resistência de movimento e essa é uma parada que não pode acontecer. Mas o ponto positivo é que existe uma solução que na verdade é bem simples e vai deixar a suspensão funcionando normalmente. E essa solução eu mostrei no vídeo de montagem do chassi. Próximo ponto que na verdade eu achei muito positivo foi o front book head, é essa peça aqui, que no Sakura D6 ficou bem simplificada e muito mais fácil de montar. No Sakura D5 ela era relativamente complexa, é um tanto diferente dessa daqui, sem falar ainda do sistema de direção, que no setup de caixa tá ficando muito bom, tá ficando com um ângulo sensacional. E na minha opinião, ficou muito melhor esse sistema novo. Ele tá simplificado de montar, ela deixa os amortecedores na vertical e também tá deixando um negócio mais bonito. E pra mim, uma das paradas estéticas que eu mais curti no Sakura D6 são as rodas. É sério, cara, olha isso. Olha essas rodas que lindas, mano. São muito parecidas com as rodas do Porsche GT3 RS e na moral, ficou muito louco, velho. Bem melhor que as rodas do Sakura D5, sem dúvida, mano. As do D5 pareciam as rodas da Tiguan, velho. Muito feio, mano. O setup no geral vem bem interessante. Eu só não curti muito a cambagem traseira
traseira, mas ela é ajustável, eu posso mudar, eu só deixei com o setup do manual para fazer esse vídeo aqui. O último ponto negativo, que na verdade não é bem negativo, é mais uma parada que é culpa minha. O suporte de bateria, ele não comporta baterias maiores que 19 mm de altura. Então eu tive que fazer uma gambiarra para minhas baterias caberem dentro do chassi aqui. Não é um problemão, mas é meio chato resolver, já que poderia ter mais opções de encaixe, opções de ajuste de bateria aqui. Eu acho que seria uma boa se a gente tivesse algo assim. No momento tem só uma configuração, a menos que a gente use peças feitas em impressora 3D ou algo do tipo. Eu acho que seria legal ter originalmente opções para a gente poder encaixar baterias maiores ou de altura diferente ou de largura diferente, seria muito melhor. E por fim eu instalei as peças elétricas do D5 no D6. Vocês viram no começo do vídeo que eu estava rodando o D5 com algumas peças elétricas, eu peguei as mesmas e transferi para o D6 para a gente ter uma comparação mais justa. A única diferença real mesmo vai ser o chassi. Outra coisa que eu já mencionei, mas ainda não mostrei para vocês, é que é possível a gente mudar a posição do motor usando essa peça aqui. Eu vou abrir para mostrar para vocês. Olha só, pessoal, essa pecinha aqui, olha só. Ela disponibiliza pra gente outras duas opções de motor. A atual aqui, essa daqui é a posição UMR, é Upper Mid Motor. Ela também tem a opção URR, que no caso seria para trás aqui em cima, e LRR, que seria aqui embaixo, aqui atrás. Então são as três opções de posição de motor que ele disponibiliza quando a gente usa essa peça aqui. Eu ainda não instalei, vou instalar só no outro chassi, esse daqui eu vou deixar ele mais basicão mesmo. E agora que eu já instalei tudo, vamos dar uma olhada em como que ele funciona, vamos ver ele rodando. Eu vou levar ele pra pista e já já eu falo pra vocês se vale ou não vale a pena esse chassi aqui. Olha só, pessoal, eu vou testar aqui primeiro nesse piso cerâmica, com os pneus originais, e depois eu vou levar ele lá na pista. Então, bora testar ele aqui. Então, bora lá, pessoal. Ele tá tendo um pouquinho de balanço de giroscópio por causa desse giroscópio vagabundo aí. Vocês podem notar, olha só a roda da frente dando uma balançadinha. Mas no geral, cara, ele tá andando muito bem. Esses pneus estão funcionando bem aqui na cerâmica. E tá bem estável. Tá fácil de pilotar. Fazendo um zerinho aqui, vamos fazer um 8. Esse giroscópio não consegue segurar tão bem o 8. Tô bem interessado em fazer o teste dele com o giroscópio de maior qualidade. Esse daqui, cara, vocês podem ver que a roda da frente dá uma balançadinha. Um detalhe importante, as rodas de trás estão com uma cambagem bem negativa. Eu vou ajustar isso ainda. Não tô gostando de como tá, mas no geral eu gostei bastante, ele tá performando legal, apesar desse piso ser bem irregular, ele tem bastante ondulação entre um piso e outro, e no próprio piso tem ondulações. Bom, vamos testar ele na pista agora e ver a diferença. Bom, galera, eu vou colocar a bolha, mas antes eu vou andar com ele só no chassi, apenas nele aqui pra gente poder ver o desempenho dele. Depois eu coloco a bolha pra gente ver com a bolha. Dá pra perceber, o piso é um pouco diferente, então ele vai performar diferente. O giroscópio está balançando bastante por conta desse... Diminuir um pouquinho o ganho do giro, ele já deu uma melhorada. Tá dando para segurar legal, nossa, tá andando bem melhor do que o D5, velho. Ainda tá com bastante balanço na frente, mas como eu falei, é o problema aí do giroscópio. Tá dando pra gente testar, tá sendo suficiente pra gente poder ver o desempenho do chassi, mas ainda não conseguimos extrair todo o potencial dele por conta desse giroscópio. O giroscópio deve chegar nos próximos dias, eu já fiz o pedido dele. Então esse aqui está sendo só um quebra-galho. Lembrando, galera, eu ainda tenho que testar o Sakura D6 Carbon Graphite, que é a versão mais top de linha dele. Mas só de ver esse daqui funcionando, nossa senhora, ele tá entregando um desempenho muito interessante, velho. Tô curtindo pilotar ele, tá fácil de pilotar. Claro que eu já tenho um costume, né, pra pilotar o carrinho, mas o negócio tá muito maneiro, velho. Tá fácil de pilotar, mesmo com esse giroscópio porcaria aí. Claro que eu tô segurando muito na mão, né? Eu tenho que segurar muito na mão pra que ele não rode, já que esse giroscópio não consegue fazer todo o serviço.
Mas esse sistema de correia é muito bom, eu já tô acostumado com ele por conta do D4. Cara, vamos agora colocar a bolha nele. Eu acho que vai ficar interessante a gente ver ele andando com a bolha. Com a bolha o negócio fica mais bonito. E é claro que eu vou usar aqui a minha clássica bolha do Skyline. Bom, galera, ele tá com essas rodas esquisitas aqui, mas é só porque eu não quero pegar as rodas dele agora. Vamos botar ele pra rodar aqui, daqui a pouco eu troco a roda dele pra gente ver a diferença, porque aquela roda tem pneu diferente. Bora! Eu ainda vou fazer a minha pista aqui, eu vou fazer todo o acabamento do piso pra ficar um piso melhor pra andar. Então quem quiser ver isso, se inscreve no canal pra receber esse vídeo. Pô, até que não ficou feio com essas rodas, mano. Caraca, velho. Ih! Ó o pneu saindo, velho. Então vamos aproveitar essa oportunidade aqui pra gente trocar as rodas e usar a roda do Skyline, que tem um pneu um pouco diferente desse aqui. É um pneu com um pouco mais de grip do que esse. E também tem as rodas do Skyline, o negócio vai ficar mais bonito. Agora sim, mano. Agora ele tá no pique do Skyline mesmo, velho. Igual o carro do filme mesmo. Então bora botar ele pra rodar aqui, ver como é que ele vai performar com esses pneus diferentes. Ó, já ficou mais ágil. Enquanto eu faço o drift aqui, eu vou comentar pra vocês umas paradas que eu não gostei nesse chassi. Primeiro, e a mais óbvia, é a impossibilidade da gente mudar o suporte da bateria. Ele acaba sendo um problema, que nem nesse aí tá sendo um problema pra mim. Eu consegui resolver na gambiarra, mas a gente não devia ter que resolver esse tipo de coisa na gambiarra, né, mano? Outro problema um pouquinho mais grave era aquele da bandeja de suspensão, que a bandeja de suspensão ficava meio que travando. Só que, como vocês viram no vídeo de montagem, ou vão ver ainda, não sei se eu postei um antes do outro, ele acaba se resolvendo com uma certa gambiarra que a própria fabricante recomendou ser feita. E não apenas essa gambiarra, o próprio peso do conjunto da suspensão montado depois, ele acaba resolvendo também. Então não fica travada. Ela não prejudica o movimento da suspensão. E a suspensão eu não tô dizendo o amortecedor, eu tô dizendo a suspensão, as bandejas. Não prejudica, mas eu acho que poderia ter sido uma parada que já vem de fábrica ali, sem problema nenhum, sem você ter que se preocupar com nada. Pro preço, tá valendo muito a pena. Ele tá saindo a mais ou menos 100, 115 dólares, dependendo de onde você comprar. E o bom é que eu vou estar disponibilizando para vocês aí um cupom de 5% de desconto para você que comprar no site da Tree Racing, pelo link da minha descrição aí, ou do comentário fixado. Vocês vão poder comprar esse chassi com 5% de desconto. Também vai ter o chassi grafite para você que se interessa. E ambos vão estar com 5% de desconto para você que comprar aí. São apenas 100 unidades com esse desconto. E isso graças aí à parceria que eu fiz com eles, para eles estarem me mandando aí esse chassi. Bom, no geral os testes são esses. São testes preliminares ainda numa pista que não está finalizada. Eu quero levar ele numa pista para andar junto com o pessoal, ver como é que ele anda, como é que ele persegue, como é que ele lidera. A qualidade das peças, sem dúvida, é tranquila, é uma qualidade boa, você não vai se decepcionar pelo preço que você está pagando. E sem dúvida é o melhor chassi de entrada na atualidade. Claro que você vai ter que comprar ali as peças eletrônicas e tal. A base, o chassi, ele tem um potencial muito bom. Eu não sei se eu digo competitivo, mas ele tem um potencial. Eu vou poder dizer se ele é competitivo ou não quando eu levar ele numa pista, quando eu levar e poder perseguir outros pilotos. A princípio eu recomendo sim, é um chassi muito bom. Eu vou falar a verdade que eu me diverti treinando aqui e andando aqui enquanto eu tava gravando e conversando com vocês. Afinal, isso faz muita diferença, não é só um negócio que a gente pode curtir ali e tal, a gente tem que se divertir. E eu me diverti, sem dúvida, vale muito a pena. Mesmo sem estar usando um giroscópio decente. Enfim, o link dele vai estar aí na descrição para quem quiser adquirir. Ele vale mais ou menos 100, 115 dólares, como eu disse. Vocês vão estar tendo um cupom aí de 5% de desconto para os primeiros 100 que comprarem, beleza? Eu quero agradecer a Tree Racing por ter mandado o chassi para mim para fazer os testes. Eu não recebi nenhum centavo dele, eu recebi apenas os 2 chassis. Então eu tive a liberdade de poder dar a opinião real para vocês, uma opinião sincera. Eu agradeço muito quem assistiu até aqui e até o próximo vídeo.